Fala, galera do Suburbano Pod, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está acompanhando a gente. Estamos de volta para falar dessa vez de um tema que nos dá muito orgulho. E já já você vai entender o que é. Hoje eu aqui com a camisa da Portuguesa da Ilha, em homenagem ao nosso convidado que já já a gente vai apresentar. No programa passado, no episódio passado, Carol meteu-lhe um atestado. Tava no departamento médico, mas tá aqui de volta. Em partes, né? A nossa vida corrida faz a gente ser sugado por muitas demandas. Isso é uma dica pra você. Se você se sentir sugado alguma vez na vida, dá um pause e vamos em frente. E hoje eu voltei pra seguir em frente com o nosso pod. É isso. E o nosso convidado, cara, a gente tava falando mais cedo aqui em off, que é um cara que vai voltar umas 5 vezes no Suburbano Pod. Porque é um cara que tem muita pauta bacana. Então, como eu disse, um ilustre morador da Ilha do Governador, a gente está recebendo hoje o Vitor Suburbano, ele que é doutorando em História Social pela UERJ e criador do Suburbano da Depressão, que eu sei que você fica compartilhando um monte de coisa aí nos stories, no final do Facebook também, fica lá postando um monte de coisa do Suburbano da Depressão. Esse é o cara, é o criador, é o culpado disso tudo. E aí, Vitão, seja bem-vindo, cara. Muito bom ter você aqui. Muito bom estar mais uma vez falando de subúrbio, né? Num podcast que leva o nome de Suburbano, né? Sim. Tá aqui do lado da Mina do Meia, eu provei que eu sigo. Aqui do lado do Carlos, que já me entrevistou algumas outras vezes. E tá aqui com a camisa da Lusa, apesar de que na Zona Norte eu torço pro Bom Sucesso, né? O programa passado eu acho que eu tava com a camisa do Bom Sucesso, retrasado. Passado então, mas a Lusa, pô, o time de subúrbio, assim, a gente apoia, né? E a Lusa... Eu moro na ilha, então tá tudo a ver. Quando tem jogo importante da Portuguesa, né? Botam lá naquela passarela que tem na Estrada do Galeão ali, perto do McDonald's que tem ali. A ilha vai parar. Pô, isso é muito bacana. Então, uma mobilização muito bacana, né? Ano passado bateu na trave, porque minha maior tristeza futebolística no passado foi com a Portuguesa da Ilha contra o Caxias. Eu saí chorando do Luso brasileiro. Então, gente, com o Vitor a gente tem um monte de pauta interessante, mas a pauta hoje é uma pauta que talvez você não saiba, a galera não saiba dessa ligação que ele tem com isso que a gente vai falar hoje. Semana que vem, né, final desse mês de julho, a gente vai ter mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão que vai acontecer na França, em Paris, né? E o time Brasil, né, tá aí, muita esperança, muita gente falando, muitos investimentos novos no assunto. O Brasil que tem uma história muito bacana de medalhas olímpicas, o Brasil que poderia ser uma potência muito maior olímpica e não é, né? E o Brasil, ele ao longo da história, ele teve 37 medalhas de ouro, 42 medalhas de prata e 71 medalhas de bronze. E, não sei se você sabe, mas a primeira medalha de ouro da história do esporte olímpico brasileiro é suburbana. Essa história que talvez não tenha. Eu acho que essa ninguém sabe. E do Meia. E do Meia. A primeira medalha no geral é suburbana e a primeira medalha de ouro da história do esporte olímpico brasileiro é suburbana. O Vitor, para quem não sabe, ele é trineto do Guilherme Paraense, que se tornou o primeiro atleta do país a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920, na prova de pistola rápida de 30 metros. Né? Queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi para você, né? Em que momento da sua vida te contaram essa história? Você já cresceu sabendo sobre o seu trisavô, né? Esse feito dele. Uhum. E depois a gente vai conversando aos poucos, porque foi uma história de muito... daria um filme sensacional, a história não só do Guilherme Paraense, como também daquela delegação, né, que teve vários... Afrânio Costa, que foi ministro, né? Sim, e que teve vários percalços, até inclusive a arma roubada, né? Arma roubada. É uma história bem bacana, né, Vitão? Isso. Então, eu infelizmente não levo o sobrenome Paraense, né? Porque senão meu nome ia ficar quilométrico, né? Aí minha mãe decidiu não colocar, mas o do meu filho eu fiz questão de colocar, João Guilherme Paraense. Do meu pai é Flávio Guilherme Paraense, minha irmã Davi Guilherme Paraense. Ah, só você não teve? Só eu absurdo. Paraense. Mas eu já cresci, né, ouvindo falar dessa história, né? Eu lembro da minha mãe falando, sua avó era neta do Guilherme Paraense, foi o primeiro medalhista. Tal.
Mas, tipo assim, é aquilo, né? A minha família não tem a veia histórica, né? Essa questão da valorização histórica, eu entendo, né? De ter esse cuidado com a história, né? Com a história oral, com a história ali dessas trajetórias, né? E eu, como historiador, né? Eu acho que eu guardei esse legado, né? De talvez requalificar, ressignificar a história do Guilherme Paraense. Talvez seja a minha missão da vida, né? Porque terminando o doutorado eu quero tentar fazer alguma coisa que estude não só esse feito dele, mas também o que tem por trás do Guilherme, né? A liderança suburbana que ele foi no esporte suburbano, né? O cara que veio de Belém, chegou aqui em 1901, vai servir na escola tática do Realengo, do exército contemporâneo do Hermes da Fonseca, do Bento Ribeiro, de toda essa galera que entra na política do país, né? Então, é uma história muito bacana que eu só vim começar a perceber que isso dá um caldo, né? Que isso precisa ganhar outros contornos, que fica muito restrito, né? Tem estudos assim muito restritos no Exército a respeito dele, tem sites que falam e tal, tem alguma coisa, mas assim, não tem uma proporção midiática, vamos assim dizer. Pô, é o primeiro campeão olímpico do Brasil. Sim. Né? E o cara é lembrado, primeira medalha. Não, e quando ele estava fazendo a introdução, eu estava pensando aqui agora, pelo menos eu não me recordo de ter uma produção pré-Olimpíadas como está tendo agora, pré-Jogos Olímpicos, como está tendo agora. De mostrar todas as equipes em foco. Por isso que a gente não sabe de história. Eu até comentei com ele no carro vindo que o GE. Globo fez uma matéria sobre o Guilherme Paraense, né? Mas eu acho que falta a gente falar mais dessa. Talvez o fato de não ter imagens, né, de 1920, talvez isso para a televisão, para a internet, seja muito, muito ruim, né? Mas a gente fala pouco dessas primeiras conquistas, porque o Brasil só foi conquistar uma medalha de ouro depois, 20 anos depois, né? 40? Não, 30 anos depois. Foi na de 52, uma coisa assim. E o Guilherme, 2 anos depois, ele vira campeão sul-americano de tiro também, né? Atirando pelo São Cristóvão. Ele faz o feito olímpico atirando pelo Fluminense, né? Porque entre ali a delegação que vai para Antuérpia tinha um dos diretores do Fluminense, enfim. E era o time que tinha essa grupo que tinha a capacidade de bancar, né? Porque era um time de elite, né? Mas o Guilherme, ele tem por trás dele toda uma trajetória, como eu falei, do esporte, né? E que a gente tá ligado à questão da cidade e do subúrbio, principalmente, né? E aí eu fico pensando, o Afrânio virou ministro, se destacou, e o Guilherme caiu no esquecimento, por quê? Aí volta aquela nossa questão. Ele viveu sempre no subúrbio, será? Porque ele não tinha grife? Porque ele não tinha grife, né? Não era Manuel Carlizado. Exatamente. Exato. Então, assim, toda uma trajetória aí que eu, principalmente o professor Vitor Melo, lá da UFRJ, que estuda esporte no subúrbio. Inclusive, tem um livro dele que você vai gostar muito. Cidade Expandida. Você que é geógrafo, ele entra ali, usando a questão da geohistória, né? Ele vai estudar, por exemplo, só abrir um parêntese aqui, que ele está com a camisa da Lusa. Cidade Expandida. Cidade Expandida. Que ele vai falar sobre o centro hípico ali da Ilha do Governador, que onde hoje é o hipódromo da Ilha do Governador, era onde hoje é o Luso Brasileiro. O estádio, né? Luso Brasileiro. O Luso Brasileiro. Né? Estádio dos Ventos Uivantes. E a estrutura é da época do hipódromo. Era elegante, década de 50, saiu um jornal. E você vê, assim, a arquitetura era muito imponente, né? Daquela parte concreto, né? Isso. Enfim, as margens da Baía de Guanabara. Então, assim, o Guilherme, ele desponta num momento muito importante, não só do esporte, né? E do que o esporte significava para o país, porque... já pode começar a falar? Assim? Pode. Fica à vontade, o espaço é seu. Porque o esporte ali, naquele momento que o Guilherme ganha a medalha, ele é uma distinção social mesmo, né? Tinha até, por exemplo, o Vitor Melo vai falar isso nesse livro,
tinha muito em torno disso a questão até mesmo da eugenia. O cara que se destacava no esporte é porque ele tinha os genes bons, né? Que ele tinha o gene que ia levar o Brasil ao progresso. Não era uma coisa que se via, né? Não era uma coisa comum. Não, e tanto que assim, a gente tem alguns exemplos na história, a própria resposta histórica do Vasco, o movimento do Bangu também, né? No início do século XX, porque existia um movimento dos clubes da Zona Sul, principalmente no Fluminense, que era um time de futebol, fundado para ser um time de futebol, diferentemente do Vasco, do Flamengo e do Botafogo, que tem a questão das regatas, né? De não querer jogar com uma galera que não fosse ali, né, daquele mundinho ali da Zona Sul, né, das oligarquias cariocas, né. E inclusive, né, eles começam a botar impeditivos, né, que só poderia jogar quem conseguia assinar a súmula, né. O Operário não sabe escrever, né. E aí os times, por exemplo, o Bangu começa a contratar professora para aprender a desenhar o nome. Então tem toda uma questão histórica e social também por trás disso, do esporte, que a gente às vezes negligencia. Mas o Guilherme, por exemplo, né, ele vem para cá, ele entra no Exército em 1901, as notas dele nas matérias convencionais medianas, mas no esporte ele sempre destacou. No tiro, no hipismo, no atletismo. Ele era um cara, ele ganhou medalha no tiro, mas ele era um cara que tinha multifunções no esporte. Multifunções. Ele vai começar a, por exemplo, na década de 1910, ele começa a dirigir o tiro da Pavuna, tinha um clube de tiro na Pavuna. Aí ele se destaca tanto que aí ele vai começar a circular na Zona Sul. Então, por isso que o Guilherme é uma importante liderança desse momento, né, da República, né, da Primeira República, sim, porque ele está circulando pela cidade e é um momento que o Brasil está se descobrindo enquanto país também, né? Você está construindo essa ideia de nação, né, de o que a gente vai falar para o mundo, qual é a nossa verdadeira raiz. Né? Se a gente pretende romper com nosso passado português, o que a gente vai construir a partir de agora? Né? Então o esporte é um dos fatores que nasce, que surge aí como uma distinção do país. Então o Guilherme ele tá totalmente inserido nessa conjuntura, um militar, né? Como muitos jovens da sua época que veem na carreira militar uma oportunidade de ascensão social. Ele vem do Pará para o Rio de Janeiro, capital da República, e ele se destaca no esporte. Então, graças a essa veia esportiva dele, que ele vai circular pela cidade, se embrenha lá na Zona Sul, né, no que hoje é a Zona Sul, e ele vai com a equipe atirar. E você acredita realmente do fato dessa ausência de grife faz com que, por exemplo, a gente não tenha uma importância maior ao Guilherme Paraense, por exemplo, com o nome de rua, com o nome de monumentos, com o nome de equipamentos esportivos? Porque, cara, a primeira medalha da história de um país, eu acho que a primeira medalha de ouro, né? Porque a primeira medalha a gente vai falar um pouquinho. Né? A primeira medalha de bronze, ela vem no tiro em equipe, mas a primeira medalha de ouro no tiro individual, né? 30 metros. E a gente não tem essa homenagem para ele no Rio de Janeiro. E nem a gente também não vê isso em escola. A gente não aprende isso. Não. A gente nem sabe, a gente nunca ouviu falar. Sim. Eu que sou... A gente tá mais perto, né? Você como professor e eu que tenho afiliados bem pequenos, em momento algum isso é falado. E isso é muito, muito engraçado até. De não ser falado, gente. Isso é tão importante. Isso é um dado incrível. De ser mostrado para as crianças. No Rio de Janeiro não tem nada com o nome. Na cidade do Rio de Janeiro não tem nada com o nome dele. Você tem um stand de tiro, acho que em Resende do Exército, que leva o nome dele, se eu não me engano. Tem alguma coisa no Fluminense também, não sei se isso é verdade, mas já ouvi dizer. Agora, em Belém, você tem uma lei, né, de incentivo ao esporte e à cultura, que leva o nome dele. Você tem ruas no Amazonas, você tem rua no Pará com o nome dele. No Rio de Janeiro, onde ele despontou, na cidade, não tem nada. Não tem uma praça no Meyer com o nome dele, onde ele viveu. Por isso. Vamos trabalhar nisso aí. Vamos trabalhar. É o momento certo. Ô, mina do Meyer. É o momento certinho pra gente falar disso. Botar uma pressão aí nos nossos legisladores, ano eleitoral. É isso que eu tô falando. É o momento certinho. Não vai querer ganhar um votinho, né? Mas, e ano de Olimpíada também, né? Isso. Coincide os anos eleitorais municipais, né, com os anos olímpicos, né? Então,
O Guilherme tem todo, não só essa questão da medalha, mas ele também vai ser, como a gente falou antes, né, um grande entusiasta do futebol suburbano. Ele funda uma liga, né? Vai ser o presidente da Liga Suburbana, que já existia. Já existia, ele vira presidente. Ele vira presidente essa Liga Suburbana, ela foi naquele período da divisão das ligas? Foi nesse período, né? Foi. E ele, um ano antes de ele conquistar a medalha, né? Ele também chegou a ser, acho que se eu não me engano, presidente do Cascadura Futebol Clube. Então é um cara que está transitando ali no esporte suburbano. Lembrando que o esporte, como eu falei, era um dos vetores de mostrar que a pessoa era apta para nesse novo momento, né? O cara era preparado, né? Tem toda uma questão. Quando a gente estuda a questão da eugenia nesse período, a gente remete àquela questão fascismo, do nazismo, estava circulando essa ideia, né? O cara, para ele ser pra ele se despontar dentro da sociedade, ele tem que mostrar suas habilidades. Sim. Né? Então o esporte é um dos vetores disso. E a República no Brasil dizia isso, é uma mentalidade que dizia, a monarquia significa privilégios, é um atraso. A República chega com o desejo de progresso que vai estimular o talento. Então o esporte é uma dessas portas, né, que o Guilherme faz maravilhosamente bem. A modalidade é específica para militares ou não? Foi só coincidência? Não, o Afrânio não era militar, por exemplo, mas os militares acho que já casam uma coisa com a outra. Entendi. Né? Sim. Então. E assim, eles viajam, né? E eu tava ouvindo justamente, esqueci o nome do menino do GE.globo, vou até pesquisar aqui, Guilherme, esqueci o sobrenome dele, ele que fez essa matéria sobre o nosso Guilherme Paraense, né? E ele deu uma entrevista pro Globo Esportivo na Rádio Globo. Eu tava ouvindo no carro, e aí ele fala da trajetória deles para chegar lá. Perderam quase não chegaram por conta do navio, pegaram um trem de carga. Foi. Nesse meio do caminho roubaram as armas deles. As armas treino, e as miras, né? As munições. As munições, e um fato curioso é que a delegação dos Estados Unidos empresta as armas e perde Ele vai ganhar o ouro em cima do cara que emprestou a arma para ele. Uma diferença de 2 pontos. Parece coisa de destino mesmo. Né? E essa história de perrengue, né? Eles chegaram... Imagina você chegar do Brasil na Bélgica em 1920. Perrengue, né? Perrengue. Ainda mais nas condições que eles foram, né? Tem acho que é do Sport TV, o documentário Sangue, Suor e Chumbo, uma coisa assim, que acho que tem até no YouTube, que conta, né, faz a dramatização deles, tudo mais. Se eu não me engano é esse nome, mas tem por aí, tem alguma coisa de chumbo, sangue e chumbo tem suor, lágrima e chumbo, uma coisa assim. É o Guilherme Costa mesmo, quem fez essa matéria sobre o Guilherme Paraense, do GE.globo. É interessante que a conquista fez 100 anos, há 4 anos atrás, e também não foi comemorado. A primeira medalha. Bem que a gente estava muito no contexto da pandemia. Mas a Olimpíada em 2021, que foi, apesar de ter sido 2021, Tóquio 2020, pouco se falou do centenário das primeiras medalhas, né? Olímpicas. A primeira de ouro, com o Guilherme Paraense. Se eu não me engano, o Esporte Espetacular fez uma matéria, mas passou bem rápido assim pela conquista do ouro. Eu achei poucas coisas aqui falando sobre isso e achei uma lista, assim, de maiores recordes olímpicos do Brasil, mas de nada muito... Eu procurando no COB, né, para fazer a pesquisa para hoje, no site do COB você encontra lá uma parte dedicada a essa primeira medalha, mas de uma forma muito, muito simplória também, né? Ô Vitor, você como um cara que há 12 anos, né, tem o Suburbano de Depressão, a gente vai ter um outro episódio para falar sobre Suburbano de Depressão. Prometo. Meu Deus. É claro que casar agenda, coisa às vezes é difícil. O Vitor é igual a Maria Gadu. A Maria Gadu chega no lugar, pô, canta Chimbalaí aí, ela não quer mais. É o Vitor para falar do Canta na Júlia aí, não quer mais. O falando da Belle Époque. São coisas específicas. Tanto que eu trouxe o Vitor aqui pra gente não falar de Suburbano de Depressão, não tem como não citar o Suburbano da Depressão, né? Que inclusive você e o Suburbano de Depressão se confundem, né? Pessoa física e pessoa jurídica em vários momentos. Mas essa tua experiência com o subúrbio,
essa invisibilidade, né, de feitos vindos do lado de cá do túnel, você acha que isso tem vamos dizer assim, algo que é consciente, que é inconsciente, um certo preconceito da mídia, essa falta de grife faz com que a mídia não se interesse? Você acha que, por exemplo, se fosse um morador de Ipanema conquistar a primeira medalha de ouro para o Brasil, a gente teria uma estátua lá dele também na praia, enfim... como é que você enxerga esse... Apesar dos grandes atletas saírem de vários subúrbios diferentes do Brasil, né? Sim. Por exemplo, tem a equipe de atletismo, se eu não me engano, que vai esse ano para Paris, tem 4 meninas da Urucânia, né? Tem uma galera de lá da Zona Oeste. Mas eu acho que tem um conjunto de fatores aí, Carlos. Porque a gente tem não só essa invisibilidade, né? Aí você, como geógrafo, com certeza você já passou pelo rapto ideológico da categoria subúrbio, do Nelson da Nóbrega, né? Tava com ele hoje, lembro que eu dei um mini curso mais cedo. Como também tem um pouco dessa... Acho que é resultado dessa invisibilização e desse processo de depreciação que é o que nos desmobiliza. Nos desmobilizou e hoje nós estamos tentando nos mobilizar para levantar nomes como o do Guilherme Paraense. Né? Para falarmos que o subúrbio, claro, tem todos os problemas de infraestrutura, de violência. Porque tem uma galera, uma coisa que eu vejo você muito falando na internet, que tem uma galera que te critica e um ar de superioridade, de arrogância, de que a gente está quando a gente fala do subúrbio, a gente está romantizando a precariedade. Mas em qualquer lugar, você não pode se orgulhar de ser suburbano em hipótese alguma. Não pode. Mas você está romantizando. Eu falei, cara, não é questão de romantizar. Pô, isso a grande mídia já faz muito bem, já para depreciar o nosso espaço. A gente está falando o que a gente vive. Né? Se você quer falar de Brasil, o pessoal fala tanto de Brasil profundo. Do Brasil, o Brasil profundo também passa pelas ruas do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Que é mais síntese da brasilidade do que o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Onde você encontra gente de todos os lugares que vieram, migrantes de todos os lugares do Brasil, né? Do estado do Rio de Janeiro. Então você tem uma síntese no subúrbio, que aí sim, nessa virada aí, quando o rapto ideológico acontece, né? Quando começa a separar a cidade, aqui vão morar os ricos, aqui vai morar a classe... Um apartheid social que a gente tem no Rio de Janeiro. Então você começa a criar, por exemplo, ali, olha só, a gente precisa, para colocar o Rio de Janeiro de fato na modernidade, né, num processo de modernização, né, no moderno, o que vai ser o moderno? A especulação imobiliária, a grande mídia faz esse trabalho muito bem. É o que vai ficar perto das orlas, né, o que vai ficar perto do centro. Isso Pereira Passos já começa a fazer lá na grande reforma urbana. Bota abaixo, né? E o que vai ser o antiquado, o passado, né? A tradição que a gente quer só quando a gente tem um surto nostálgico, vai ficar para o subúrbio. Né? Então no subúrbio é ligado a essa questão do passado, do que a gente não quer se ligar a essa modernidade. Né? Isso vem até os nossos dias. Né? O quanto de, por exemplo, de lixões que tinham no subúrbio, né? Começa na década de 40, 50, apesar de termos aqui grandes lideranças que vão lutar pelos melhoramentos dos bairros, né, principalmente na zona da Leopoldina, né, ali o pessoal do clube do Olaria, do Bom Sucesso, tem o Carioca Yacht Club ali na Praia de Ramos, tem o Yacht Club de Ramos, que forma uma certa elite local que vai disputar até mesmo politicamente a produção do espaço do subúrbio. Tem outros locais também na ilha, com hipódromo, o pessoal do Jardim Guanabara, né? Então, assim, será que o subúrbio só é desgraça mesmo? Teve uma bela época, aí já eu tô entrando na minha tese de doutorado. Você tem uma bela época aí que os caras estão se mobilizando. Você tem um movimento operário fortíssimo no subúrbio ali nas décadas de 10 e 20, né? Principalmente depois da Revolução Russa. Então não é bem assim. Nós fomos levados a nos depreciar. Sim. Porque o nosso ideal de cidade, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica às belezas naturais que o Rio de Janeiro tem, que são praias belíssimas, isso a gente tem um orgulho imenso. Mas a gente também tem que contar a nossa história do Rio de Janeiro, do nosso Rio de Janeiro. Que é o Rio de Janeiro real. Do Rio de Janeiro real, que é o que faz esse Rio de Janeiro turístico funcionar. Exatamente. Se ninguém sair do subúrbio, a Zona Sul
não funciona. Exatamente. Se fechar o Rebouças, se a gente não for pra lá, acabou. De manhã não tem pão, enfim. E é interessante pensar que na Primeira República, esse pessoal que é mais endinheirado, né? Não vou falar de burguesia, mas essa galera, essa classe média, né? Essas altas patentes militares, empresários, a galera de funcionários públicos e tal, eles moram no subúrbio, né? Porque a balneabilidade oceânica ainda é vista uma coisa meio que suja, né? Até que descobrirem que não mais, né? Aí começa a partir dos anos 40 que a gente tem essa virada. 30, a partir do Plano Agache. Quando você começa a ter a praia como um lugar legal de se morar, de se morar. Apesar de que já tem um movimento de especulação imobiliária acontecendo ali a partir da década de 10, né? Com os bondes, enfim. Então, você tem uma elite ali, né? Que mora ali e o subúrbio não é longe, né? Porque essa galera tá morando aqui, né? O subúrbio passa a ser longe quando essa galera sai daqui, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores a questão do cara que tragicamente foi esfaqueado na Lagoa. Né? Isso constantemente acontece no subúrbio, mas pô, a gente acaba normalizando, a mídia acaba normalizando. Mais um tiro ali no subúrbio, morreu mais uma pessoa no subúrbio. Uma notinha. Né? Que chato, né? A violência do Rio de Janeiro. Quando acontece na Zona Sul, né? Parece ser implicância nossa, né? Mas é de fato. Tem uma mobilização. Cobram-se respostas. Você falou das praias, eu lembro até que você repostou uma coisa minha, eu fiquei tudo bobo que o Mano Depressão repostou um negócio meu. Eu fiquei louco. Que era a questão das praias. Isso você lembra, que alguém falou que todas as praias do Rio de Janeiro estão próprias para o banho. Foi. E aí, porque foi um momento que Botafogo ficou próprio banho depois de trocentos anos, Flamengo também, Urca, né? E aí todas as praias do banho estão próprias para o banho. Todas as praias do Rio estão próprias para o banho. Porque a galera não conhece quais são as praias. Vou lá em Ramos dar um tibum tranquilão. Vou lá em Sepetiba, vou dar um mergulho nas praias da ilha. Um parêntese que algumas praias da ilha de fato estão ficando próprias para o banho. Somente Bica e Jardim Guanabara estão ficando próprias para o banho em alguns momentos. Em alguns trechos também. Alguns trechos, né? Isso é um fato muito relevante. Mas assim, cara, tem praia pra cá. Não sei se a galera sabe, né? Que tem praia no subúrbio. Não, a galera não sabe. Né? Barra e Zona Sul. Como diria o Tim Maia, do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal, Não, a gente tem praia na Ilha do Governador, a gente tem praia na Zona Norte, porque Ramos, você tem também praia, teoricamente, você tem Baía de Guanabara na Penha. Sim. Né? Então, você tem toda uma invisibilidade a vários fatores. E, assim, voltando ao tema do esporte, a falta também de equipamentos esportivos, né? De oportunidades, porque o que deve ter de gente, assim, com talento no subúrbio, eu sempre brinco o seguinte, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Tem menos gente no Uruguai do que na Baixada Fluminense. E o Uruguai o tempo todo consegue, pensando no futebol especificamente, o Uruguai consegue o tempo todo formar boas seleções. Sim. Com um país de 3 milhões de habitantes. Né? Dura. Sim. Pô, e a gente não consegue ter, por exemplo, a gente vai ter um episódio para falar sobre time suburbano, já te adiantando aí. Enfim, é uma pauta que eu vou puxar com a Carol aqui quando a gente debate a pauta pra gente falar. É impossível que na Baixada, no subúrbio, a gente não consiga ter esse desenvolvimento do esporte, porque pensando assim, de densidade demográfica, a gente tem gente para isso. Falta são esses espaços, né? Fala, Carol. Porque assim como no trabalho, a questão de trabalho, que o suburbano se desloca para os grandes centros, né, as cidades, sendo a cidade, parece que realmente tudo que a gente cultiva aqui tem que ser retirado daqui para dar frutos em outro lugar. Assim como grandes atletas, grandes esportistas e grandes jogadores. E a questão do deslocamento. Tem muito jogador, por exemplo, que joga no Flamengo. Agora o Flamengo treina lá em Vargem Grande, mas antes era na Gávea. A história do Adriano. Né? Adriano Imperador. Vila Cruzeiro tinha que ir lá pra Gávea para treinar, e ele quase não conseguiu se tornar jogador de futebol, porque esse deslocamento até a Gávea era muito complicado. Sim, é por isso que eles... Parece que agora esses ninhos que eles fazem, né? Para evitar esse deslocamento, para facilitar, mas na verdade a gente tá aqui. Sim. E eles não valorizam aqui, eles valorizam lá. E tem muito também daquilo, né? Como a gente volta na questão da depreciação. Quando você... Não só os atletas, né? Artistas, né?
Se eles continuam morando no bairro de onde vem, pô, tu ainda tá morando lá, tá ganhando dinheiro, ainda tá morando lá. Ué, teve essa história com o Alex Escobar em Bangu. Que o Galvão falou pra ele. Tem essa história. O Alex Escobar tá ainda já no Sport TV e seguia morando em Bangu. Ele é um cara que fala sempre das raízes dele, Bangu, coisa e tal. E aí ele foi almoçar, jantar com o Galvão Bueno. E o Galvão Bueno falou, pô, tu ainda mora em Bangu, cara? Meu Deus, qual o problema? E ele, tipo, achou o espanto dele ainda morar em Bangu. Enfim, isso como se fosse uma regra. Assim como o Adriano, quando vai pra comunidade dele, todo mundo fica, Adriano está onde nasceu. Ué, e daí, gente? Qual o problema? Qual o problema? E muita gente tem essa crítica em cima do Adriano pelo fato dele estar descalço, soltando pipa na favela. E daí? Ele tem casa em Milão. O cara é adorado lá em Milão, mas ele... Na Itália, né? Mas qual o problema dele estar na Vila Cruzeiro descalço, soltando pipa no domingo dele? Qual o problema disso? Né? Parece algo menor, né? Sim. Parece que essas pessoas que despontam só podem andar nesses círculos sociais que elas acabam fazendo parte, né? Sim. E aí eu que não sou nada, né? Algumas pessoas falam, pô, tu nunca mais vai sair do subúrbio, não, cara. Você é um cara inteligente. Eu falei, cara... Nossa, essa frase ficou muito ruim. Não, e pior que tem uma galera também que quando você vê alguém que mantém esse discurso de dar visibilidade ao subúrbio, e quando essa pessoa tem uma ascensão social, tem um discursinho assim, né, tipo, né, tá... fala do subúrbio, não sei o quê, mas não viajou. Não, é 8 ou 80. Ninguém fez voto de pobreza, cara. Não é isso. A gente ainda gosta de uma coisa, não faz cara. Na página, tem uma coisa que nada a ver com outra. Na página eu ouvia muito, o suburbano comendo hambúrguer gourmet. Ué, gente. Qual o problema, cara? Eu tenho que comer tijolo? Como se a gente não tivesse direito. Meu Deus, gente. Inclusive, as classes socioeconômicas que moram nos subúrbios, né, a chamada classe C, né, essa classe C e D, são as que mais consomem, né, cara? Que faz crédito, que parcela, que tem cartão de crédito. Porque o rico mesmo, ele não movimenta, né? Ele tem o bem lá que vai rendendo, ele vive do riquinho, E é a galera, né, que né? mais gera demanda também. Que mais gera demanda. Que pede muito para empreendimentos novos abrirem e tal. Só que a gente... E existe também uma classe média nos subúrbios. Existe. Sim. Que é pouco falado também. Você tem condomínios. Você tem aqui na Dom Helder Câmara um condomínio enorme de médio, alto padrão que vai estar sendo construído do lado do shopping. Do lado do Norte Shopping. Do lado do Norte Shopping. Sim, então, assim, eu visitei um que eu não conhecia no Caxambi, no final de semana, que eu fiquei... Nossa, que mundo é esse? Enorme aqui. Que teve a festa junina? É do lado, eu não dormi esse dia. E vai ter lá no Campo Grande, tá passando até na televisão, né? O bairro inteligente. Sim. Né? Não sei o quê, o bairro de 7 sóis. O bairro inteligente em Campo Grande. Aí, porque também tem muito disso, né? A cidade meio que não tem pra onde mais crescer. Não tem né? mais pra onde crescer. Tanto que ela tá crescendo pra Barra, que é um brejo, com todo respeito à Barra, mas é um brejo. Vai pra oeste, né? Mas é aquilo, né? A área de mais infraestrutura é a Zona Norte. Só que ela sofreu um afluxo de até mesmo de capital humano nessa esteira dos Jogos Olímpicos, ali 2011, 2012, que foi o grande boom imobiliário na Barra, né? Muita gente saiu daqui para Muita gente saiu daqui para lá, né? Muito também dessa propaganda, né? Olha, more num condomínio higiênico, né? Aí você resgata todo aquele discurso higienista do início do século, do início do século XX, né? Cidade Jardim, Ilha Pura, novo não sei o quê, tudo um discurso higienista, porque você fica apartado, você está num bairro dentro de um bairro, né, você está fechado ali em intramuros e tudo mais. É totalmente a lógica reversa de você viver no subúrbio, que é aquela vizinhança com as ruas, né, todo mundo se dá e eu tudo vi um mais. cara falando sobre a Barra esses dias. Deus me livre morar na Barra, um bairro que não tem boteco. O que eu vou fazer num bairro que não tem boteco, enfim. Tem o Rosas lá. A gente fica por aqui. Deixa pra lá. E assim, voltando a falar do Guilherme Paraense, na medalhista de ouro, né? Uma medalha do Meyer. E qual o significado que você consegue ver hoje, né? De um tamanho feito naquele período, porque hoje no Brasil conquistar uma medalha de ouro ainda é muito difícil. Você tem potências olímpicas como os Estados Unidos, como a China, que tem investido muito nisso, né? A Rússia não, porque a Rússia está
é proibida de jogar, né, de disputar com a bandeira russa por conta da invasão à Ucrânia. Enfim, você tem algumas outras potências europeias que estão sempre por ali, mas o Brasil ele desponta como um país que aparece ali no top 20 dos principais países medalhistas. Qual hoje o significado que você vê para a primeira medalha de ouro brasileira ser uma medalha 100% suburbana, de morador do Meia, e ter também o Guilherme Paraense na equipe, que conquistou a primeira medalha geral, que foi a medalha de bronze, também na Antuérpia, em 1920. Isso foi um marco histórico, né? Com toda aquela conjuntura que a gente falou, né, de uma construção ainda. O que essa república significava? Essa chegada da república? Basta lembrar de que o que foi o golpe de 89, sim, né, que derrubou a monarquia, nada mais é do que foi um reordenamento das posições políticas, né? Muitos monarquistas foram para o regime republicano. Deodoro foi um deles, né, o primeiro presidente, exatamente. Né? Até a chegada do Campos Salles ali em 1898, que aí ele vai reordenar a política nacional como a gente conhece hoje, com a tal da política dos governadores, né, que ele vai dar mais autonomia para a política local, aí coronelismo, tudo aquilo que a gente já sabe. Ou deveria saber. Sim. Então, assim, é um período aí pô, que política que república é essa que promete que é mais democracia, progresso para todo mundo, oportunidade, mas aí não é bem assim. Os privilégios se mantêm, só muda o nome do sistema, né? E o jogo e as regras do sistema, né? Então, o Brasil se volta muito para si, principalmente depois da guerra, né? Da Primeira Guerra. Por quê? A modernização brasileira, e principalmente da então capital, que era o Rio de Janeiro, era muito pautada pela influência francesa, né, e inglesa também, nas questões tecnológicas, mas nos costumes e pensamentos era muito francês. Então, até o fim da guerra, a Europa sempre foi o grande início da guerra, né, o grande norte, sim, do país, né? Tanto é que a gente deixa de comer no café da manhã a mandioca para comer um francês, né? Tem tudo isso. Que não é francês, né? Que não é francês, né? Você tem ali a cidade do Rio de Janeiro sendo transformada, né? Porque para dar lugar a uma cidade moderna, a cidade colonial sendo deixada de lado e tudo mais. Mas depois da guerra a gente percebe, pô, é esse ideal de modernidade que a gente está seguindo? Os caras estão se matando, se mataram, né? Esse espírito da segunda revolução industrial, né, de que, pô, agora a humanidade chegou ao ápice. A humanidade sabe muito bem que recorte de humanidade era, né? Sim. Eram os burgueses europeus, né? Porque, lembrando, é legal fazer esse contexto, né? Para a gente ver onde o Guilherme está inserido. Lembrando que é um período também da chamada do neocolonialismo, né? Que o continente africano e asiático é tomado. Conferência de Berlim, né? Que dividem o continente africano de acordo com os interesses europeus, né? Os interesses europeus de exploração de recursos e de uma nova escravização daquelas pessoas e também para abertura de mercados consumidores, né? Tanto é que o Brasil ali, a Inglaterra vai meio que insuflar a Guerra do Paraguai aqui na América, né? Para venda de armas e tudo mais, etc. Então, é um contexto assim de que a gente está deixando de ter a Europa como norte civilizacional para se voltar para o Brasil. Que tipo de modernidade é essa? Qual é o escopo da modernidade brasileira? Tanto é que em 22 vamos ter a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Todo aquele discurso antropofágico. Não, a gente tem que eu tenho uma grande amiga minha, pessoa de literatura, que fala que a Semana da Arte Moderna de 22 é nada mais do que um grupo de riquinhos que tenta criar um novo Brasil, segundo eles, né? Segundo eles, E o Lima Barreto é muito criticado por um deles lá, né? O nosso reizinho daqui. Mas... Nosso queridinho. Nosso queridinho, pô. Não fala dele. Não fala, senão vai dar merda. Mas o Guilherme está nesse contexto aí, de pós-guerra, né? É um cara que... Ele chega a ir para algum conflito? Não, né? Não. Ele fica aqui, no Brasil, porque ele fica mais voltado para essa questão dos esportes também. Mas... Está inserido nesse contexto, está no exército, né? Então, a conquista do ouro, né? Nesse momento de você pensar o Brasil,
né, repensar o Brasil e não ter mais a Europa como um norte civilizacional, essa conquista do ouro, pô, foi fenomenal. O cara foi recebido pelo presidente, o governo prometeu pensão vitalícia para ele. Cumpriu? Eu acho, não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Essa era uma pergunta. Se você sabe se ele fez algum movimento para que se mantesse o legado, assim, que se até o fim da vida ele fosse reconhecido como esse medalhista. Então, eu acho que no YouTube que tem a entrevista da filha mais velha dele, a tia Oísis, que era tia da minha avó, falando, ela super triste, que ninguém mais reconhecia, né? Mesmo na década de 80 e tal. Ele morreu em 68, né? E a gente vê o resultado hoje, né? No Rio de Janeiro, como a gente falou, o que tem do Guilherme Paraense aqui? A não ser um busto lá na Urca, né? Onde ele serviu como capitão, no quartel, e nada mais, né? E, como a gente está falando, um homem do seu tempo, está inserido naquela questão ali onde o esporte era um fator de distinção social, de distinção de ser humano, né? Um sportsman, ele era um sportman, né? Era um cara que, porra, ele tinha uns genes bons, né? Ele era um exemplo para o Brasil, ele ganhou o ouro, né? Ele, em 22, vai conquistar o Sul-Americano, atirando pelo São Cristóvão. E, em 1930, ele vai participar da Revolução de 1930 ao lado das tropas de Getúlio Vargas, né? Então, assim, é um cara que tá pensando, ele É um cara que não estava fechado naquele mundinho, ele estava pensando no a realidade e a transformação daquela realidade. Da realidade, inserido, né? Tanto é que ele vai ser reformado em 43 pelo Getúlio Vargas. Aí ele já reformado como coronel, vai se dedicar ao escotismo, né? Ele treinava em Realengo, né? Morador do Meia e treinava Isso. Em Realengo, medalha de ouro. Ele vai disputar e no decorrer do tempo ele vai disputar outras. Você sabia se existia alguma perspectiva quando eles viajaram? Ou foi tipo, vamos lá, vamos competir? E houve alguém que bancou isso ou saiu do bolso? Se eu não me engano, como ele atirou pelo Fluminense, provavelmente o Fluminense que foi quem bancou. Era o time da galera com grana, né? Uhum. Então, eu acho que tinha mais nessa questão de representar o Brasil mesmo dentro desse contexto que a gente estava falando, de um novo momento do país, né? Um mundo, que viu a ascensão dos bolcheviques na Rússia, né? Depois de 1917. Então, o operariado está ali gritando, o operariado suburbano, inclusive, tá se colocando, né? Tem a revista suburbana aqui do Meyer, do José Roberto Vieira de Mello, que ele está se posicionando em 1918. O subúrbio está pensando cidade, os políticos suburbanos estão pensando cidade e Brasil também. Então, tem toda uma para você entender o que foi essa conquista do Guilherme, você tem que passar por toda essa circularidade do que estava acontecendo no país. Foi meio que uma coroação, né? Tipo, o Brasil está produzindo um sportman. Os genes brasileiros dão para alguma coisa. E eu imagino como na Europa deve ter tido até um certo espanto, né? Porque basicamente as medalhas eram europeias. Estados Unidos começando a beliscar também, porque os Estados Unidos ainda não tinha passado, né, pelo boom do pós-segunda guerra que fez os Estados Unidos emergir de fato como grande potência, né? E essa trajetória, né? Ele saiu do Pará com quantos anos que você falou? Ele fez agora 140 anos. 25 de junho, ele fez 140 anos. Ele nasceu em 25 de junho de 1884. Ele chega no Rio em 1901. 17 anos, por aí. O cara que sai do Pará em 1901 para vir pro Rio de Janeiro, imagino que a viagem uma realidade muito extremamente louca, extenuante. E o cara, em 1920, ele vai para disputar os Jogos da Antuérpia na Bélgica. E para quem não sabe, o rolé, existe uma rosca rolê e rolé. Rolé. Olha só, você vai ter que contar, cara. Rolé, né? Rolé, obrigado. Ué, tá tudo certo, rolé. Gente. Olha Cada um só, fala do jeito que quiser. Deu polêmica no Instagram essa parada aí. O rolé foi o seguinte, o cara saiu daqui de navio para ir para a Bélgica. Chegando... agora eu não lembro em qual país, numa das paradas do navio. Acho que foi na França. Na França, o navio atrasou. Não chegariam a tempo. Pegaram uma carona com um trem cargueiro. Meu Deus.
né? E que não viam o dia, né? Eles não conseguiam, que era um trem fechado. Perderam o equipamento, foram roubados. Perderam os equipamentos. Tiveram que disputar com equipamentos emprestados. Assim, nunca tirei na minha vida sem ser paintball. Mas eu imagino que você ter o seu próprio equipamento... Como todo equipamento, você tem o seu. Você tem o seu, você sabe usar. Se eu pegar o meu calço 42, se eu pegar uma chuteira de outra pessoa 42, eu vou jogar pior do que eu já jogo. Então, assim... todo esse e além dessa questão que a gente estava conversando, essa realidade de Brasil, desse movimento republicano que se iniciava no Brasil, ele pensando o país, pensando a realidade que ele vive, chegou lá e ganhou uma medalha. Vocês têm que ter ideia do tamanho desse feito. Um cara morador do Meier, treinava em Realengo, a primeira medalha de ouro brasileira da história dos Jogos Olímpicos é suburbana. A gente precisa, de fato, e a mina do Meier vai ter essa missão. E se hoje a gente continua com a visão de o Brasil ganhando medalha ser manchete em muitos lugares, imagina naquela época, cara. Não, era um susto. Deve ter rolado um susto da galera lá, né? Tipo, quem é esse cara? Exatamente. Assim, né? E aí, a crítica que eu faço ao esporte olímpico, né? A gente tem Guilhermes Paraenses, mas depois disso, a gente não teve um investimento no esporte tiro. A gente tem o Isaquias Queiroz, mas a gente ganha medalha na canoagem com o Isaquias Queiroz porque tem um cara extra-série com o Isaquias Queiroz, mas não tem investimento na canoagem. A Rebeca Andrade, o fenômeno que é a Rebeca Andrade, falta investimento. A gente deixou... Por que a gente no futebol não é mais aquela realidade que era, né, da nossa geração que viu, né, o Brasil chegar a 3 finais de Copa seguida? O vôlei não é mais a realidade que é. Porque a gente não investe em esporte. Eu sempre digo que o esporte é um instrumento de inclusão social absurdo e a gente tem um potencial enorme no Brasil como um todo. Somos 200 milhões de habitantes aqui. E a gente continua noticiando exatamente isso, da falta de investimento. Toda a história que é contada começa com a falta de investimento. 104 anos atrás. 104 anos atrás. Mais de um século. E a realidade não mudou. Parece que nada mudou. Leves melhoras. Leves melhoras. Porque hoje a gente tem, de fato, o COB faz um trabalho sério, faz um esforço dentro das suas limitações, mas falta esse investimento do Estado. Inclusive, não sei se foi no primeiro ou no segundo mandato do governo Lula, ele coloca, até muito parecido com o Guilherme Paraense, que era um militar, ele coloca muitos atletas como militares, com bolsas, né? Eles e tanto que muitos ganharam medalha, prestaram conta. Muita gente não entendeu isso. Achou até que era uma manifestação política naquela loucura de Brasil polarizado em 2021. Mas não. É porque muitos deles, né? A do judô, esqueci o nome agora. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas ela, Rafaela, obrigado. Rafaela Silva. Da Cidade de Deus. Da Cidade de Deus. A Rafaela Silva, da Cidade de Deus. Ela tem essa bolsa junto com o Exército, salvo engano. Né? E o rapaz que foi pro Big Brother perdeu a bolsa. Não era uma dessa bolsa, não? Aquele corredor? Perdeu. Mas não era essa bolsa, não era outra bolsa. Era a bolsa atleta. Enfim, não vou lembrar agora. Mas é interessante você falar isso, porque a gente fica muito preso ainda, né? Nós temos muito desse legado ufanista do Brasil, que parece que o mundo gosta do Brasil, pô. O mundo gosta do brasileiro, gosta das nossas praias, das nossas florestas, mas não percebe que, além de o mundo estar mudando, né, o contexto social, sociopolítico, sociocultural do Brasil mudando, a seleção brasileira não é mais a mesma. Não é. Né? Parece que um monte de expatriados que estão jogando com a nossa camisa. E não tem essa percepção de que o esporte é das portas do chamado soft power, né? De propaganda do país. Sim. Você vê o quanto a China investe no esporte. A China investiu muito. Você vê o quanto os Estados Unidos investem no esporte. Investiu, né? As high schools lá nos Estados Unidos, né? O cara vai estudar, você tem a opção de você complementar os seus estudos praticando um esporte. E se você não for bem nas notas, você sai do time. O que a NBA faz com o draft? De pegar jogadores das ligas universitárias, e os clubes têm esse movimento de disputar os jogadores. Das ligas universitárias. Né? E é falta justamente dessa questão de você pensar no país assim, pô, vamos propagandear o país. Você vê, coisa que tá no nosso alcance ali, pô. Tu pega ali, abre o aplicativo da Shein e da Shopee,
o que não é? É um comércio digital, claro, mas o que não é mais, por debaixo do pano, um soft power chinês? Sim. Né? É uma porta de entrada para não à toa, os Estados Unidos não quer o TikTok sem ser vendido por uma Big Tech, né? Isso. Comprado por uma Big Tech. Você tem toda a questão lá da Highway também, né? Sim, do 5G, né? Servidores. Então, assim, o Brasil fica muito nessa. Acha que pensar um Brasil... Fala Brasil grande e remete à época da ditadura. Isso que eu ia lembrar, da soberania. Isso que eu ia te falar. Nos anos 70, a ditadura fez essa propaganda. Você tinha o Nelson Piquet ganhando na Fórmula 1, você tinha a seleção brasileira ganhando a Copa de 70, o maior time da história do futebol, e usou isso como propaganda, né? E hoje a gente parece que... Acho que a gente fica muito, né, com medo, né, de falar do nosso país. Tem diversos problemas, como... Os Estados Unidos, a gente vê pelos filmes que tem grande investimento do governo também, né? Porque, mais uma vez, é uma forma de propagandear o país. Tanto é que nas American Way of Life. Tanto que nas grandes, nos clímax dos filmes aparece a bandeira dos Estados Unidos lá tremulando. Pô, que é coisa mais soft power do que isso. Então, sim, a gente parece que fica meio com medo, né? Também nós somos levados muito a nos depreciar. A gente tem muito essa herança colonialista, né? O que é bom é só o que está de fora. Sim, a síndrome de vira-lata, né? Exatamente. E falando sobre o esporte, só um detalhe, que a única escola que nós temos que é voltada para esporte, pelo menos que eu conheço, no Rio de Janeiro, fica em Irajá. Eu acho que é Irajá ou Vista Alegre. Que muitas amigas minhas do ensino médio saíram da minha escola porque jogavam muito, e então era o colégio de referência. Então, assim, você ainda tem que se deslocar para um subúrbio mais para dentro, para você conseguir se formar em algo que você goste em relação ao esporte, sabe? A gente não vê escolas voltadas, como nos Estados Unidos, escola nenhuma voltada. Muitas escolas aqui no Rio de Janeiro não tem quadra. Não tem quadra. Exatamente. As propostas dos brisolões, por exemplo, eram à frente do seu tempo, né? Que você tinha piscina, campo de futebol. Uma das oportunidades que deixamos passar. Você tem poucas vilas olímpicas, mas mesmo assim são bem... Você tem a da Mangueira, que é uma referência. A Vila Olímpica da Mangueira é uma referência muito bacana de estrutura ali. Né? E não tem uma Vila Olímpica chamada Guilherme Paraense, olha só que história. Mina do Meia. Podia ter no Meia uma Vila Olímpica ali. O que a gente tem de inútil no Meia que a gente pode... Nenhuma praça sem nome. Assim, acabar e virar um centro olímpico, um parque, uma Vila Olímpica. Tem no Encantado uma Vila Olímpica. É a mais perto aqui. O Parque Piedade já tem nome? Parque Piedade não tem nome, não. Olha aí. Parque Piedade, Gama Filho. Não sei se vocês vão botar. Não. Essa semana. Não. Gama Filho, que inclusive chegou a ser ministro da ditadura. Mas a gente não... Eu até esqueci o que eu ia falar. Que está aqui pensando. Enfim, vamos desenrolar que eu vou depois eu vou lembrar. Mas justamente... lembrei. É a questão de que foi protocolado um projeto de lei na Câmara dos Deputados, 723, se eu não me engano. Meu pai me manda isso quase todo dia, porque bisneto, né? Teu pai conheceu? Não, meu pai chegou a conhecer quando pequeno. Chegou. Meu pai é de 59, ele morreu em 68. Já tem alguma lembrança? Já tinha uma lembrança bem de pequeno. O projeto de lei número 723 de 2024, que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília, pode tornar o Guilherme Paraense como patrono do esporte olímpico brasileiro. Ai, que incrível. Muito legal. Já é um grande... Ai, tomara. E tem iniciativas aqui também no estado do Rio de Janeiro, né, do deputado Andrezinho Siciliano, que para instituir o diploma Guilherme Paraense para feitos esportivos e desportivos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Tive participação nessa construção. Tudo protocolado. Agora rezar para passar, né? Torcer para passar. E enquanto nós aqui na base, né, a gente conta aí com o poderoso canal da nossa querida Mina do Meia. Nós vamos trabalhar. Eu vou. Gente, podem contar comigo, vai dar tudo certo. Não, e vamos contar não só com isso. A gente tem uma rede importante, né, de estudo de pesquisadores suburbanos e suburbanas. Que é importante também a gente aqui produzir conteúdo, produzir ciência, produzir pesquisa, né? Para mostrar. É muito importante. Para mostrar, por exemplo, a gente desvendar esse outro lado do Guilherme para além da medalha só é possível através da pesquisa histórica, da pesquisa sociológica, esportiva também. Então, estou brincando aqui com a Mina do Meia aqui, mas
claro que a gente tem uma rede para mobilizar. Pô, vamos fazer isso? A gente tem uma rede para mobilizar, né? Porque, cara, foi como você falou, a primeira medalha de ouro olímpico do Brasil saiu de um atirador do MEC, que morou no MEC, que morou na Zona Norte, que trabalhou em Realengo como militar, nunca saiu do subúrbio, a não ser para transitar para ir para os círculos de sociais que ele participava. Então, assim, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. E deixar o legado, né? Por mais que o legado do Guilherme seja meio que esquecido e lembrado pontualmente em anos olímpicos, né? Nós precisamos deixar o legado para as futuras gerações, fazer a nossa parte, né? É isso. É isso, galera. A gente está chegando no final do nosso episódio. O nosso quarto episódio? Olha, já daqui a pouco vamos fazer o aniversário. 5 anos, vai ter bolo? O quinto episódio vai ter bolo. Enfim, do nosso Suburbano Pod. Já deixando o convite para você, sugestão de pauta. A gente mandando sugestão de pauta. Quem a gente não respondeu ainda, eu confesso que eu tenho uma relação muito ruim com responder pessoas no Instagram. Mas eu vou responder, ela fica brigando comigo. Calma, ela briga comigo. Mas eu vou responder. Legal pra vir ainda. Já então, tem sugestões de pauta, assuntos. Eu quero falar, manda o direct pra gente, que a gente, na medida do possível, vai responder. E agradecendo o Vitor, que, tem uma vida muito corrida, tá com um filho pequeno. 2 meses, já 2 meses, Guilherme Paraense. João Guilherme Paraense. Aí é tataraneto, né? Tataraneto. Maravilhoso. Né? Que a gente, de bisneto, já pulava pra tataraneto. A gente esqueceu que tem o trineto. O trineto. É neto, bisneto, trineto, tataraneto. Então, tataraneto do primeiro medalhista de ouro do Brasil, 2 meses, João Guilherme. E mesmo assim a gente conseguiu na correria marcar. Cara, obrigado mesmo e porta aberta porque para falar de subúrbio, a gente vai ter muita pauta ainda. Vai ter muita pauta, sem rasgação de seda. O Vitor é um cara que, a partir do Suburbano da Depressão, o professor Paulo Barata, que foi meu professor, que fez esse link entre a gente, que foi muito, muito legal, né? Eu começar a perceber essa importância de me colocar como alguém de subúrbio, como um suburbano, como alguém que está aqui, que está produzindo, que está fazendo as coisas, que tem orgulho da raiz que tem. Cara, eu tenho uma inspiração muito grande em você nesse sentido, cara. Obrigado mesmo por ter topado ter tirado um tempinho pra estar com a gente. Cara. Eu que agradeço, né? Aproveitei e dei uma volta de 696, do governador, vim pra cá. E é sempre muito bom falar, né? E incentivar, né? Fazer trabalhos. A gente fala assim, não tem rasgação de seda, mas, é bacana a gente contemplar, por exemplo, seu trabalho com a mina do Meyer, de outros companheiros. A gente estava falando aqui de que eu sou de uma geração das redes sociais que era só do meme. Hoje a galera já tá indo pra rua gravar, né? Isso. A gente tem o caso da Samantha aí que tá fazendo o maior sucesso. Sim. Né? Então, assim, é bem legal a gente ver que a gente deu alguns primeiros passos, aí veio uma galera depois, né? Que vai vir outra galera que já não vai ter mais vergonha de dizer suburbano. Isso é bem bacana. A Samantha faz um trabalho bem legal. A Samantha. Muito, cara, tem uma galera, né, que tem feito um trabalho aí. Tem a galera lá do NGB News que vai pros bailes lá gravar, que vê umas doideiras lá. É muito bacana. E é isso, o uso da tecnologia para coisas bacanas, né? Não só para espalhar mentiras, né? Que atrasa a vida da galera. Mas obrigado. Tá aqui com vocês. E tô aí à disposição pra gente falar. Você falou que tem mais diversos pautas. Contigo, se tomar legal, dá umas 10. Vambora, tamo aí. Isso se eu não virar quadro fixo aqui. Pensou? Uma vez por mês. Vamos lá. Sendo que a gente tá gravando 2 por mês, então ele ia ser Vitor sim, Vitor não. Isso aí. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu.